E a primeira demanda nossa é a incorporação da gratificação, ou seja, só para você ter uma ideia, nós professores hoje temos a nossa composição de vencimentos, salário base, e tem uma gratificação para nos incentivar, tipo um incentivo à docência. A gente está na sala de aula lidando com o aluno, é pago 20%. Porém, essa gratificação, ao aposentar, você não leva ela para a aposentadoria. Ou caso você tire licença acima de 15 dias, né, que você vai cair na perícia, também é cortado. Então, para acabar com os prejuízos, a classe foi o primeiro item que a classe pediu que essa comissão colocasse para debater com o senhor. Caso o senhor seja eleito, há a possibilidade de incorporar, fazendo justiça com a classe, respeitando as aposentadorias e, sobretudo, quando esse professor, o servidor, ele tira a sua licença, ele ter um dinheiro a mais para poder fazer seu tratamento de saúde. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui junto ao sindicato, né, com os professores aqui, ouvindo essas demandas que creio que é de primeira necessidade para a classe, né, e quero me apresentar como Calixto Martins Souza, sou candidato pelo PSD, meu vice, doutor Leandro, advogado. Nós somos um partido que pensa muito no social e a educação para a gente é a base de todo o processo, né? Quero pedir licença também pelo uso da máscara, devido ao tratamento dentário que eu estou fazendo, e vou responder a primeira demanda de vocês. Olha, o meu conhecimento a respeito do assunto é um pouco limitado nesse momento, né? Porque eu não tive acesso ao processo, né? Como é que funciona o processo de incorporação dessa demanda de vocês. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a educação vai ter total apoio do meu governo, porque a gente acredita que a base da educação é que vai fazer com que o UNAI possa alcançar o nosso objetivo. Esse compromisso, quero afirmar com vocês, a partir do momento que a gente conseguir ter acesso à lei de diretrizes orçamentárias para que a gente possa firmar esse compromisso com mais certeza do que está falando. Mas de antemão, quero deixar bem claro que vamos, no primeiro dia de governo, abrir a conversação com a classe, tá? Porque a gente sabe que a necessidade é grande. Já passei por essa situação na minha família também, de ter um problema de saúde, no momento que mais necessitou, o município não atendeu essa demanda, né? Então, assim, eu acho errado, porque se você tirar uns 15 dias, né, de licença, você perdeu um direito que deveria ser garantido, né? Então, essa é a primeira demanda. Vocês podem ter certeza que eu abrirei o espaço nos meus primeiros dias de governo para que a gente possa discutir isso com a classe. Então, nós fazemos a segunda demanda, que é a diferença de nível, é o pagamento da diferença de nível das carreiras conforme a Lei 56/2006. O que acontece hoje? Hoje nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. E esses níveis, eles não têm uma porcentagem de diferença compatível com a função. Né? O sindicato já trabalhou com isso, né, Sandra? Com essa porcentagem, eles fizeram essa porcentagem assim. Hoje, a nossa porcentagem, não há diferença. Então, se não há diferença, não há incentivo. Né? Porque o que adianta você estudar, você correr atrás para ter um nível, né, maior e não ter essa diferença em porcentagem para que seja viável, né, para aquilo que você desempenha. Então, assim, uma das demandas que são é essa diferença de nível, né, que a gente traz para que realmente seja visto, né, seja calculado e que a gente receba conforme a gente deve receber. Ok, compreendi. São funções que exigem uma qualificação de especialização, não é isso? Que não são valorizadas com o mesmo salário. Exatamente. Vocês também buscam isonomia nesse sentido? Ou um diferenciamento pelo... Não, queremos o cumprimento da lei. Existe a lei municipal, que já trata o assunto, que garante essa diferença, um incentivo financeiro para aquele que tenha sua graduação, a especialização, mestrado, doutorado. Mas, no momento, a administração não cumpre. Todos recebem o mesmo valor praticamente. A diferença ela é bem irrisória. Então, nós queremos basicamente o cumprimento da legislação. Ela existe, mas não é colocada em prática. A nossa escolha por um advogado junto comigo nesse processo de eleição
é justamente para poder a gente levar a lei no pé da letra, né? Um dos meus compromissos com o doutor Leandro é que a gente vai ter um governo pautado na lei, né? Então, se está dentro da lei e o município tem condições financeiras para poder fazer esse pagamento, você pode ter certeza que é um compromisso que eu iria assumir com vocês também. Deixando bem claro que a minha intenção é investir pesado na educação para que a gente possa sair dos 4,7 do IDEB para 8 no final do nosso primeiro mandato, né? Que se a gente for bem, eu acredito que a população possa querer que a gente continue, né? Então, assim, e eu sei que para que isso aconteça, os professores têm que ser valorizados, tem que investir também na questão de alimentação, que a gente conversou, das crianças, do transporte escolar, da melhoria dentro das salas de aula, né, que a gente sabe que a Unai é uma cidade muito quente, né, e a sala de aula de Unai não tem talvez a refrigeração necessária, iremos investir nesse sentido. Firmando o compromisso com vocês, essa diferença aí que vocês demandam, a gente vai cumprir o que tiver dentro da lei, ok? E isso também, nos primeiros dias de governo, a gente vai sentar com vocês e quero deixar bem claro aqui também o meu compromisso de que será escolhido para a Secretaria de Educação do município a pessoa que esteja dentro da classe dos professores. O próximo item, Calice, é sobre a questão da progressão automática, né? O servidor, quando ele adquire, né, um tempo de serviço, seja a progressão ou mesmo que prêmio, não tem uma progressão automática, né? E o que a gente quer, né, que essa progressão seja automática, porque muitas vezes o servidor ele fica prejudicado em relação a isso. Eu entendo que esse direito de vocês de ter a progressão automática, ela deveria já estar funcionando, né? Porque você, dentro da sala de aula, tem que sair da prefeitura, protocolar um documento, aguardar uma pessoa física que não seja um sistema de forma de dados fazer essa seleção, você fica refém da administração, né? Então, assim... Às vezes a gente esquece, né? Isso. E eu não tenho perfil de ser centralizador. O meu perfil é de fazer um governo participativo. Eu nunca fui prefeito, eu não vou enfrentar uma prefeitura que eu não conheço achando que eu conheço, né? Seria uma responsabilidade da minha parte, né? Sobre a informatização do sistema, nós vamos investir tanto no sistema da saúde, vamos investir no Conecta Unai, que é para acabar com essa questão de fila de frente de regulação, né? E vamos também investir no todo o sistema da prefeitura. Eu acho que a prefeitura, o sistema SONA, que é o que a prefeitura administra, né, que administra a prefeitura, deve ter no sistema já um link para que possa ser feita essa progressão automática, né? Mas de qualquer forma, é mais um compromisso que eu assumo com vocês, né, de fazer essa progressão automática dentro dos limites da lei, né? Se a lei permitir, a gente vai fazer já também nos primeiros dias de governo. Por que eu tenho dito muito nos primeiros dias de governo? Porque a gente acha que 4 anos é muito, mas passa no piscar de olhos. Se a gente não começar a trabalhar nos primeiros dias de governo, a gente pode se perder nos prazos, entendeu? Porque a demanda é urgente, né? E a gente pensa que quanto antes isso que me ensinou foi o doutor Leandro, a gente tem que andar na frente, né? Não pode esperar a coisa acontecer para depois você tentar resolver. Então, assim, nós vamos dar um choque de gestão, né, na questão da administração pública, valorizando o funcionalismo público, porque eu acho que a gente tem que levar em consideração que o bom atendimento vai do bom salário, né? O bom professor é aquele que está bem remunerado, que não está com a conta atrasada, né? Que não está pensando que vai chegar no final do mês e não ter condição de cumprir os seus compromissos, né? Então, esse é um compromisso meu. A educação, como eu disse novamente, eu quero dizer que vai ser a base do meu governo, né? Porque eu sei a importância que é a educação na vida das pessoas, né? Principalmente numa cidade que tem uma juventude carente, né? Uma juventude muito carente, sem alternativas. Eu fui embora de Unai com 19 anos para o Aranguí Branco em 1994, porque o Unai não tinha alternativa para a juventude, e se passaram 30 anos e está do mesmo jeito. Tem uma melhoria que a gente almeja, sonha com isso, que ela não acontece na área da educação. Para os demais servidores do município, existe uma gratificação por tempo de serviço,
eles recebem, que é a chamada promoção. Isso. A cada 4 anos, agora 5 anos. Né? Cumpriu o requisito ali. Eles são promovidos e recebem ali um percentual de aumento no salário, mas na educação não existe isso. Nós gostaríamos que fosse criado uma gratificação nesse mesmo sentido da classe, para poder ficar o serviço público de uma forma igual, econômica. Porque hoje todos são beneficiados, menos a educação. Nós temos 3 carreiras diferentes, que é a da saúde, do administrativo e da educação. 2 carreiras recebem normalmente, a terceira não. Sandra, isso aí é uma questão que a gente tem que levar em consideração o volume de funcionário que existe na educação e nos outros cargos da administração são menores, né? Acredito que a educação deve ser o maior número de funcionários públicos da prefeitura, não é isso? Ela está se igualando à saúde. Se igualando à saúde, né? Não entendo porquê, até porque não tinha conhecimento desse assunto, o porquê que vocês não têm o mesmo direito que os outros, entendeu? Não sei se é questão orçamentária. João Paulo Filho, Por favor. eu também sou professor de Sociologia, formado em Direito, pós-graduado em Processo Penal e Direito Previdenciário. A forma de você deseducar a criança é não investir no professor. O professor mal remunerado reflete o aluno. O aluno mal vai saber ler. Então já é uma estratégia geopolítica de formar o cidadão mal educado para não saber nada dos seus direitos. Ele tem a previsão legal, nosso compromisso total é com a educação. O primeiro compromisso, né? Nosso plano de governo. Desde a elaboração do nosso plano de governo, nós levamos em consideração a questão da educação, porque a gente sabe que, como a gente tem conversado, a gente vem de um êxodo rural muito grande, que aconteceu entre os anos 80 e 90, entendeu? Porque parou de produzir feijão na zona rural, e quem era meieiro veio para os bairros da cidade, em busca de emprego. Aí não teve indústria, não teve condições de oferecer esse acolhimento para essa população. E isso está refletindo agora nessa juventude que a gente está vivenciando agora, entre 20 e 30 anos. Por quê? Porque são os filhos da primeira geração dos meieiros que vieram da roça na cidade. Então, assim, e a gente sabe que o NAI nunca ofereceu muita alternativa na questão da educação. Se tivesse vindo tendo investimentos, nós não estaríamos com essa nota no IDEC, né? Porque é uma nota baixa, menos da metade, né? Que é 10, né? O parâmetro, né? Nós estamos com 4,7. Isso eu creio que vem refletindo por essas demandas que vocês estão fazendo aí, que não estão sendo atendidas, né? Porque acontece, como que você vai sair da sua casa motivado para poder enfrentar uma sala com 40 alunos, às vezes, né? Alunos com vários pensamentos diferentes, com várias educações diferentes, e tirar dali uma pessoa que vai seguir um caminho da educação. É realmente uma luta muito grande. E nosso governo vai ser o governo baseado na educação. Isso eu garanto para vocês. Eu costumo dizer o seguinte, a prefeitura não vai ser um comércio que vai precisar fazer caixa. Tudo que tiver lá e for direito do funcionalismo público, eu vou pagar. Entendeu, Sandra? Eu não estou ali para fazer caixa. Ali não é um comércio que precisa fazer um caixa para poder... Não, eu creio até porque o município não pode depender só das suas receitas, ele tem que correr atrás de receitas do governo federal, que é lá que tem um dinheiro forte para isso, né? Então, assim, firmando novamente o compromisso com vocês, nosso governo, tudo que puder ser investido na educação vai ser investido, a porta do gabinete vai estar aberta o tempo todo, eu não vou ser aqui o prefeito que não vai atender ninguém. Se for para atender para poder trazer benefício, eu vou atender. Se eu não der conta de trazer, eu vou atender para falar que eu não dou conta de fazer. Entendeu? Porque também eu não estou aqui para mentir para ninguém, né? Eu acho que somos todos adultos, né? Sabemos o que queremos da nossa vida. E o meu pensamento na administração pública é deixar um NAI melhor do que eu peguei. Entendeu? Tanto na educação, quanto na cultura, quanto na geração de emprego, quanto no turismo, né? E em todas as áreas que a gente tiver a carência. Gostaria de continuar sendo indagado por vocês aí sobre os assuntos. Nós temos agora, inclusive até o doutor Leandro também, que entende de questões jurídicas, né, pode até nos ajudar, mas é a regulamentação de jornada.
que seria o quê? Regulamentar a questão da ampliação de carga horária. A base de cálculo para o valor dessa hora extra é sobre o salário base? Mas não é pago como hora extra, não tem um adicional da hora extra, é a hora crua. Sem direitos trabalhistas. Sem direitos. Só dá um nome, Sem direitos. né, para poder cortar de uma forma mais fácil. Nesse contexto aí, sobre a questão da legislação, existe uma lei já definida nesse sentido? Ou É isso que nós queremos. A regulamentação. Né? Que seja colocado em lei, regulamentado, que seja estudado da melhor forma e que principalmente seja garantido para a classe os benefícios, né? 13º, férias, o que tiver de direito, porque está sendo trabalhado. Só não está sendo garantido os direitos de um trabalhador. o compromisso que nós podemos fazer, né, doutora? Eu acho que é assim como nossa base do plano de governo e investimento da educação, essa situação nós vamos estudar com mais carinho, entendeu? Porque eu não posso assumir um compromisso também sem fazer uma análise mais profunda sobre a situação, né? Estando dentro do orçamento, nós vamos fazer o compromisso de mandar um projeto para a Câmara Municipal, do Executivo, para que seja aprovado essa incorporação, tá certo? Com todos os direitos que tiverem incluídos, que vocês necessitarem. Agora, como eu disse agora, a gente vai precisar dar uma aprofundada na situação para que a gente possa assumir um compromisso com mais firmeza. Chegando uma parte muito importante aqui, que são os critérios de classificação de zona rural. O candidato Calixto Martins traga aqui uma demanda muito importante, que são dos colegas que levantam 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e precisam deslocar para escolas como Chapadinha, Terezinha Rezende, Garapuava, Teodoro Campos, né? São colegas que necessitam de readequar a questão da gratificação de zona rural. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Paracatu do lado, mesma quantidade de alunos matriculados, praticamente o mesmo repasse, é totalmente diferenciada a estrutura do plano de carga e salário. Lá, pagam 33%. Esses 33%, o candidato, ele não entra no índice prudencial da folha de pagamento, ele é como se fosse uma gratificação, porque nós não levamos para aposentar. E aí também cai naquela regra, se você tirar licença, também desconta a gratificação de zona rural. Qual que é a ideia que essa comissão está dialogando e debatendo com o senhor? Propor, dentro dos limites orçamentários, a readequação por quilômetro, né? Porque hoje a prefeitura ela paga para aquele professor que vai para Boa Vista, que é a escola mais perto que a gente tem, 30 km, 40 km, ou uma Garapuava da Vida, ou Terezinha Rezende, que, salvo engano, 80, 90 km de distância. Esses colegas professores, eles levantam bem cedo, 4h30, pegam às 5 horas da manhã, e retornam ao Naí, desde quando uma roda não solta, um motor não quebra, eles conseguem chegar aqui ao Naí 1 hora da tarde, inviabilizando pegar um segundo cargo, porque todo professor tem 2 cargos, porque o salário é muito ruim, é salário mínimo, né? E aí eu gostaria muito desse compromisso, passando para o senhor de coração mesmo, porque eu vivenciei quase 9 anos como professor de zona rural e trago aqui essa demanda carinhosamente, que eu vou usar o termo, para tratar com vocês, debater com vocês se há possibilidade, numa eleição vitoriosa, de equiparar a justiça com esses colegas. Eu acho que nós podemos começar com a seguinte forma. Fazer o compromisso de, logo após o término das eleições, que a gente possa sentar com o sindicato, entendeu? Caso a gente for eleito, para que a gente já possa preparar um documento para que a gente comece o ano já com essa demanda, porque realmente é inaceitável essa diferença, né, entre distâncias e o mesmo salário, né? E como o professor falou, impede que o professor tenha uma segunda carga horária, né? Porque ele não consegue adequar o horário para que possa conseguir isso. Então, assim, é mais uma demanda que a gente faz o compromisso de, dentro da legislação, a gente cumprir com vocês. E, mais uma vez, para deixar bem claro, eu não vetarei nada que for a favor da melhoria da educação em nosso município. E faço o compromisso também de correr junto ao governo federal para que a gente possa conseguir informatizar todas as salas da educação municipal. Porque a gente sabe que existem cidades aí que toda a educação já é feita com um computador na sala de aula, né? Inclusive eu conversei com a minha irmã isso há alguns anos, com a Graça, quando ela estava
na secretaria, e ela falou que pode, até que já exista recursos para que isso aconteça, né? Eu não sei como é que seria feito esse investimento, mas de qualquer forma, professor, é um compromisso que eu assumo com vocês, tá? Adequar conforme essa necessidade aí de vocês. Eu não sei muito bem como a nomenclatura seria aqui, uma adequação de valores por distância? Critérios, né? É só linkar os critérios, só Né? precisa fazer isso. Né? Se percorrer tantos X quilômetros, vai receber 10%, tantos X, 20%, 30%. Isso quem apresentaria para a gente essa forma de remuneração seria a classe? Está na lei complementar 56, você viu, Sandra? Sim. Especificação da gratificação? 10%. Vai gerar para todos. Só alterar. É só mesmo alterar, fazer um estudo ali do que seja justo, né? E regulamentar. Certo. Então eu quero entrar agora num detalhe importantíssimo. Certo. Piso salarial da educação. Nós temos, doutor Leandro, uma lei federal 11.738 que determina o repasse. O governo federal ele anuncia o índice que vai ser repassado para os professores. Por exemplo, em 2022 foi anunciado 33%. Sabe quanto que a administração nos forneceu? Pagou. Menos de 5%, deu salário mínimo para nós. E com isso, doutor Leandro, vai achatando o nosso salário base. Porque o nosso salário base ele é base de tudo. Base de quinquênio, base da gratificação de 20%, base para você aposentar tudo. Aí ele vai achatando. Ele não fez o repasse adequadamente, ele não cumpriu a lei federal. Ele simplesmente falou assim, eu vou fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara, é o índice do salário mínimo pronto. É incrível, né? Um município como Naí ainda pagar menos que o salário mínimo, né? Menos que o salário mínimo, né? Tem que complementar para poder alcançar, né? Uma cidade cara, né? Com aluguéis caros, com alimentação cara e a média salarial baixa desse tanto. Olha, como diz o professor aqui, minha irmã falou, você está dentro da lei para se cumprir, né? E nós vamos cumprir, o que estiver dentro da lei, entendeu? Eu vou falar novamente, não vou vetar nada que for de benefício para a educação. Você é parceiro da educação em tudo, desde a alimentação, do transporte escolar, da melhoria da qualidade da sala de aula, da qualificação dos professores, o que a gente puder fazer para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, nós vamos fazer. E eu sou assim, apaixonado pela educação. Eu não tive a oportunidade de estudar muito, porque na minha época eu não tinha o FIES, nem o ProUni, né? Então assim, mas não consegui estudar muito. Mas assim, sou apaixonado pela educação. Eu acho que a base de todo o processo de uma sociedade bem da educação, os professores são guerreiros porque é os que ganham menos, entendeu? É os que lutam mais, entendeu? É o que tem um desgaste maior, que eu acredito psicológico, é o professor. Porque você lidar com o filho dos outros não é fácil, né? E ter que educar, né? Muitas vezes o pai acha que é a escola que tem que educar, né? Ensinar tudo, e na verdade sobrecarrega os professores. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o compromisso com vocês de ser o prefeito que o Naí teve mais parceiro da educação em toda a sua história. Entendeu? Eu não sou um prefeito que vai fazer caixa, eu sou um prefeito que vai investir. Entendeu? Eu tenho duas preocupações na minha vida pública: de ser taxado como ladrão do dinheiro público e de chegar no final do mês e não dar conta de pagar o salário, que igual já aconteceu. Então assim, dentro da lei, dentro do orçamento, eu vou ser o parceiro de toda hora, tá? E vocês podem contar comigo em todo as demandas de vocês, no plano de cargo, carreira de salário, na melhoria do transporte, na alimentação. Eu vou ser parceiro de tudo. E quero deixar isso aqui bem claro, que eu estou falando de coração, porque eu não estou aqui para poder fazer um compromisso, Sandra, para depois eu sentar naquela cadeira e você chegar lá para o cara, e esse é aquele compromisso que nós fizemos lá naquele dia, e eu falar para você, não vou poder cumprir não, né, doutor? Que situação, né? Então assim, é um compromisso meu. E quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso de estar participando dessa reunião aqui com vocês, que para mim, como um cidadão naiense que não tem o apoio financeiro dos grandes grupos, que não tem o apoio da prefeitura, e meu sonho é realmente uma cidade melhor, entendeu? Uma cidade que a gente possa orgulhar de morar nela. E o Naí hoje, infelizmente, é uma cidade apagada, né? Ela não tem o brilho que ela merecia ter, né? Ela é uma cidade empoeirada, né? Uma cidade sem aquele brilho que ela merece ter. Um município muito rico, né?
o primeiro PIB agrícola do Estado de Minas Gerais, mas o 68º em termos de desenvolvimento humano. Você vê o fosso que existe entre a riqueza e o povo, né? E nós acreditamos que a educação é que vai fazer a gente mudar esse patamar. Nós trazemos aqui, vamos trazer duas questões. Uma, você já falou, né, sobre a questão do nosso secretário de Educação. Isso. Né? É importante para nós que realmente seja alguém da classe. Nós tivemos aí, né, Agora nós teremos que discutir os critérios, né, para que essa pessoa seja escolhida. Entendeu? Agora, assim, Podemos sugerir? Que seja dentro do quadro do magistério. Tem tanto professor isso. bom. Mas então, Ele falou que vai escolher, né, dentro do magistério. Agora, agora o critério de escolha, como são vocês que vão indicar, eu não posso dar dica de quem seria, entendeu? O que cair na minha mesa lá, que for de interesse de vocês, eu vou nomear, entendeu? E, logicamente, que esse compromisso que vocês vão indicar, nós temos o compromisso também de ter um secretário lá que a gente vai conseguir fazer com que ele desenvolva um trabalho de excelência, né? No sentido de realmente fazer a educação mudar de cara, porque, como vocês falaram, que a questão não era dinheiro, né? Dinheiro tem, né? Nós não tínhamos noção dessa demanda toda, não. Não tinha. Isso é bem sincero. A gente está até um pouco Não tinha surpreso. colocado no plano de governo, acrescentado. Mas de qualquer forma, não está no nosso plano de governo, mas está no nosso compromisso aqui com vocês, tá certo? Isso a gente vai fazer, o critério de escolha vai ser definido por vocês, entendeu? E também o prazo, eu acho o seguinte, que todo mundo tem um tempo para mostrar para que veio, né? O prefeito tem 4 anos, né, para mostrar para que veio, né? Agora, a gente pega um secretário lá que não esteja atendendo, que foi escolhido para a casa, que não esteja atendendo as necessidades do município de alcançar as metas postas pela administração, nós vamos ter que fazer um novo chamamento, entendeu? E vocês vão indicar outra pessoa. Mas essa seria uma forma que a classe espera, mas que não veja somente o critério. Por exemplo, a gente escolheu Fulano. 3, por quê? Porque o que a gente quer, o que a educação hoje almeja, enquanto secretário de educação, que tenha postura, que tenha essa abertura de nos ouvir, porque isso é essencial. Realmente a gente não precisa ficar tipo, vamos esperar a hora que ele quiser, ele fala, a hora que ele quiser, ele nos atende, porque a gente precisa, né? A educação, ela está gritante, a situação da nossa educação do município. Então a gente precisa de um gestor que tenha postura para lidar com as pessoas, para lidar com a sua própria equipe, porque também não é só o secretário, é a equipe, né? E é isso que a gente traz como demanda, inclusive sendo eleito, Calixto, para que realmente a sua administração, né, ela tenha essa sabedoria, esse discernimento de olhar esses escolhidos, esses critérios, né, para que esse gestor faça um bom serviço para a educação, para que a gente alavanque realmente a educação nesse sentido. E trazendo já dentro dessa questão, nós trazemos também um pedido que é uma regulamentação da eleição de diretores e vice, porque hoje em dia, né, essa escolha é de quem indica, né? E a gente quer que traga para o plano, né, de carreira mesmo, dentro disso, essa eleição, para que a comunidade tenha o direito de conhecer, para que a comunidade conheça, para que seja alguém que realmente vá ter essa postura, né, de diretor, de gestor de escola, não é fácil, né? Então que tenha essa postura, que tenha esse olhar, que a comunidade, que consiga levar para a comunidade, que ele tenha essa capacidade, porque ele vai ter que provar isso para a comunidade. Ele vai ter que mostrar projetos, ele vai ter que mostrar serviço para a comunidade. Então a gente queria que fosse realmente uma coisa democrática, né? Que não fosse somente alguém que deu um sorrisinho, que deu uma ajudinha ali para o prefeito, que ele fosse para lá, mas que fosse realmente quem tivesse o perfil, a capacidade, né? E a eficiência, de fato a eficiência, porque vai mudar a escola quem tiver realmente eficiência para conseguir gestá-las. Totalmente diferença. Então nós vamos ficar combinados aqui da seguinte forma. Como secretário vocês vão indicar, vocês vão colocar essa demanda ao secretário para que a gente possa, junto com vocês, desenvolver essa lei e que a gente possa aprovar ela na Câmara Municipal, porque também não depende só do prefeito, né? O prefeito pode enviar a lei, mas depende da Câmara Municipal.
E eu não sei como é que vai ser a nossa Câmara comigo e o Leandro, porque nós não temos candidato a vereador em nossa chapa, então nós vamos ter que lidar com vereadores de outros partidos. Mas assim, eu creio que o bom relacionamento faz milagres, né? E a gente vê que a atual administração não tem um bom relacionamento com a Câmara Municipal, então fica aquela guerra de poderes, né? E eu já penso diferente, eu quero ser o prefeito que vai ir na Câmara, eu vou quase toda reunião lá quando eu vou, quero continuar indo, entendeu? Eu acho que ali não é uma questão de posicionamento político, é uma questão de melhoria do município, né? Então eu acho que todos os poderes têm que trabalhar junto. E eu vou ser o prefeito boa praça, como diz o outro. Eu sou uma pessoa boa praça, eu não tenho muita vaidade. Então, assim, o que você falou a respeito das pessoas também, que muitas pessoas assumem um cargo e viram estrela, né? Vira estrela, já acha que é melhor que os outros, já acha que não precisa mais ouvir aquela pessoa. Para falar com ela tem que ter horário, entendeu? E eu não quero ser assim, viu, Sandra? Eu quero ser um prefeito acessível, que a porta vai estar sempre aberta. O nosso plano de carreira nada mais é que uma lei, né? E nós temos que fazer essa adequação com a realidade do dia a dia. Ela é de 2006, nunca foi mexida. Nós não conseguimos aqui avançar em nada, estamos estagnados desde então. O avanço que teve foi mínimo e não foi agora. Nos últimos 8 anos, nós regredimos, essa é a realidade. Então, nós temos aí uma minuta prontinha para apresentar para vocês, para fazer essa adequação, essa mudança que a gente precisa e resolver os nossos problemas. Não, mas serão resolvidos, com fé em Deus. Eu fico tranquilo a respeito disso aqui, como a professora Sandra falou, que é uma lei. O doutor Leandro está aqui do meu lado, porque ele conhece a lei. O doutor Leandro vai até trabalhar. Eu quero que vocês, como vocês já têm uma minuta, não é isso? Já? Que vocês, se possível, transmitam para o doutor Leandro, para que a gente já possa entrar no governo já sabendo do tamanho da situação. O professor Fabrício com lei é encrenqueiro. O doutor Leandro, já vou te avisar. E nós temos duas situações de justiça que precisamos de solução para isso, e a gente colocou aqui como urgente, porque realmente é muito injusto. Doutor, nós temos servidores que têm 2 cargos, passaram 2 concursos diferentes, tem 2 matrículas diferentes, mas só tem um benefício em uma delas, não recebe um segundo. Por quê? Temos uma lei que veda. Essa lei municipal? Com qual razão? Qual a fundamentação? Não se sabe, ela é lá de 2003. Não é? 2003, o Estatuto do Servidor. Eu que imagino, Então, professora. Para juntar dinheiro. Exatamente. Pois é. Aí vem o prejuízo, porque olha só, eu me esforcei, passei em 2 concursos diferentes, sou detentora de 2 matrículas diferentes, tenho 2 vidas funcionais completamente diferentes, mas eu não posso receber benefícios conforme a função. Então nós queremos essa correção dessa injustiça, que é o quinquênio, que nós não recebemos o segundo cargo, né? A classe em peso, né? Sim, sonha com isso, né? Sonha com isso. Então nós precisamos que seja feito. E da mesma forma, tem um benefício que a gente tem na nossa carreira, que é chamado progressão. A cada 3 anos tem o acréscimo de 3% do salário. É um direito que está aqui na lei, mas é a critério da administração. Só paga se quiser. Exatamente. Então, hoje nós temos aí professores que estão se aposentando com uma progressão. Deveria estar lá na 5ª, 6ª, né? Tem uma. E é direito constituído já. Eu, por exemplo, posso me citar aqui como exemplo, eu já estou com os meus 20 anos de serviço, eu tenho 2 progressões. Né? 21 anos já. Muito tempo e pouca progressão. Então, assim, o que a gente precisaria? Que essa progressão houvesse um reenquadramento. Pegasse, olha, o professor está com seus 20 anos de trabalho, deveria estar aqui já com quantas progressões e qual letra na carreira? 5 progressões, 6 progressões. Então, vamos fazer aqui um enquadramento, colocar o que é justo e, a partir daí, ser de forma automática, como a Cida colocou lá no início, para que não acontecesse isso. Talvez, se colocar de forma automática, pelo programa que se usa na prefeitura, não teria como. Mas com requerimentos assim, Agora a questão. Simples.
Isso não é problema. Eu acho assim que muita birra, né? Parece que da administração com os professores, né? Parece que todos os direitos que vocês têm, tem o dinheiro, né, lá para pagar. Foi a gente que falou. Não, e não é um mérito dessa administração, é de todos que passaram pelo BIS, né? Então, assim, eu sou até um pouco assim, suspeito para falar, né? Que meu irmão participou da administração aí quando estava feito e tudo, né? Mas, assim, o que eu penso é da seguinte forma: nós não vamos ter essa briga com o professor, não. Entendeu? O professor para nós vai ser parceiro de primeira hora. Inclusive, eu acho que a Secretaria de Educação ela tem um poder muito grande de unir pessoas, né? Porque as escolas unem muita gente muito rápido, né? Chama, todo mundo vai nas reuniões, né? Então, assim, e ali pode ser o princípio para que a gente possa trazer a sociedade para dentro dessa discussão também, viu, professor? Eu acho assim, que a população não sabe dessa demanda de vocês. Entendeu? Então o que acontece? Isso faz com que as administrações não se sintam pressionadas ao ponto de pagar, porque o que acontece? Vocês brigam sozinhos. Exatamente, é isso que tem acontecido. Entendeu? Vocês brigam sozinhos. Então o que acontece? E a briga de vocês, eu vejo, acompanho, não diretamente, mas indiretamente, até que eu ouço a minha irmã falando, e vejo que é uma demanda de todos vocês, né? Que a classe necessita desse empenho da prefeitura há muitos anos, e como você falou, você já tem 20 anos e não conseguiu uma coisa que é de direito, né? Você deveria estar na quinta progressão? Acho que sim, né? Né? Pois então, isso já conseguiu tudo. Eu queria a terceira e não saiu. A minha parte Esse compromisso é forte. diz respeito ao meu cargo, né, especialista de educação básica. Eu estou com dificuldade de ler, eu vou pedir para o doutor. Não, sim. Tá. Teve alguns itens aqui que você deu parece que não estava muito bem interagido, né? Acho que talvez seja desconhecimento, mas ao meu cargo de ser, sabe, né? Especialista de educação básica. Né? Porque eu me lembro uma vez que nós fomos reivindicar algumas coisas a um determinado prefeito, ele perguntou o que a gente fazia nas escolas, se a gente pintava. Eu me lembro disso, assim, nós quase morremos de paixão, e aí também com ignorância. Acabou assim, virou em discussão. Então, você sabe, né, do nosso cargo de especialista de educação básica, que é a função de supervisora das escolas. Então, vamos lá. O seu papel é dentro da sala de aula ou é do geral? Não, o nosso papel é supervisor. É o papel da Bel. Sim. O cargo que ela aposentou. Que ela aposentou agora, né? Certo. Ela fez o concurso junto comigo. Tá, então vamos lá. Quando foi feito esse plano, né, que é de 2006, que foi o primeiro, então, assim, na época não tinha ninguém que representava a gente, né? Então, muitas coisas assim, deixou a desejar. E aos poucos a gente foi conseguindo algumas coisas. Tá, e hoje o que a gente pede? Né? O que a gente vê essa necessidade? É a questão da equiparação salarial. Pela nossa função, então nós temos, pela necessidade, nós temos uma carga horária maior. Né? Nós temos 24, a carga horária nossa é maior do que a do professor, deles é 25 horas aula, a nossa é 24 horas relógio, né? Então pela necessidade. E a gente hoje tem um salário igual a eles. Então a gente tem essa necessidade, né? A gente trabalha mais do que eles. Então tem, né, que fazer essa equiparação salarial. E também a questão da substituição. Quando um supervisor, um especialista, ele né, afasta da escola, seja por atestado, não tem quem substitui. Né? Eu pego umas férias e tem. Fica a escola lá desfalcada. Então precisa de regulamentar isso também lá no plano. Outra situação é a questão de regularizar também o número de especialistas. Suponhamos que uma escola menor, uma maior, não tem uma regulamentação do plano, né, pelo número de alunos. Então tem que regulamentar isso também. Se uma escola maior para menor tem o mesmo tanto de número de supervisor, então tem que regularizar isso também. E a outra coisa é a questão da ampliação, né? Hoje
né, tem um projeto piloto que está, né, no estado de ampliação para 40 horas. Então, né, poderia estar vendo sobre essa questão também de estar ampliando essa carga horária, né, como professor, né, que eles foram colocados aqui, de ampliar para 24 para 40 horas. Ok, né? Então, são esses itens. certo. Sobre essa situação, a gente não tem o conhecimento necessário para poder responder com a certeza que a gente precisa, né? Porém, nós vamos estudar, nós, doutor Leandro, vamos estudar essas questões, né? De antemão, eu compreendi que o que vocês querem é uma adequação de horários, de salários conforme o horário, né? Isso. E essa demanda também, nós vamos colocar elas junto ao secretário que vocês vão escolher. Porque eu tenho pouco conhecimento no assunto, eu não vou aqui dizer que eu sou conhecedor do assunto, né? A gente não conhece a fundo as leis do município ainda, né? Precisamos estudar mais a fundo. Mas, Cida, novamente eu quero dizer que o que for de direito de vocês, tá? O que for para valorizar a profissão de vocês, o que for para melhorar a questão da educação do nosso município, nós estamos dispostos a fazer de tudo, viu? Eu quero deixar bem claro aqui com vocês, não estou aqui fazendo política porque eu nem sei se eu vou ganhar, entendeu? Agora, se a gente ganhar, a gente vai colocar isso como prioridade no nosso mandato, né? A educação, ela tem o papel mais importante na sociedade, do meu ponto de vista, né? Porque a formação de caráter, né, a formação de personalidade, tem tudo, né, da sala de aula e da educação. E eu sou muito preocupado com isso. Hoje nós temos uma cidade, Cabral, com todas as necessidades, mas uma cidade que está muito sem regra, né, no trânsito, né, na questão de várias coisas aí, e nós precisamos melhorar isso. Eu creio que dentro da sala de aula a gente pode ensinar os meninos a dar seta no carro, entendeu? A respeitar o sinal, entendeu? A não sair com aquelas motos barulhentas, aí não pode, entendeu? Nossa, bravíssimo. Tudo isso aí, eu acho que o professor tem um papel fundamental nisso aí, de explicar, né, que o autista não pode com aquele barulho, né, que os cães sentem, né, com esse barulho. Então, assim, tudo isso pode ser conversado. E nós temos dentro do nosso plano de governo, não é excluindo essas pessoas que gostam da moto do ratatã, como diz o doutor Leandro, né, de educar de som. Nós vamos proporcionar a eles um espaço público reservado para esse tipo de atividade, né? E nós pretendemos ser um governo participativo nesse sentido. Então, hoje nós tivemos aqui como candidato a prefeito, Carlos Martins Souto, e o candidato a vice, doutor Leandro. Queremos agradecer a presença de vocês e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Esse momento foi muito importante para a classe, para conhecer vocês enquanto candidatos, né? E nós gostamos muito pelo compromisso que vocês assumiram com a educação, porque nós realmente precisamos daquele gestor que olhe por nós. Tá? Em nome da comissão e de toda a categoria, nossos agradecimentos. Quem educa, vence. Isso. Eu quero, nós podemos agradecer também? Sim. Sim. Nós queremos agradecer também a oportunidade de estar aqui junto com vocês aqui nessa reunião. Ouvimos a demanda de vocês e vou deixar bem claro novamente que nós vamos ser, né, doutor Leandro, os prefeitos e vice-prefeitos amigos da educação. Podem contar com a gente em todos os processos que for necessário que a gente vá lutar juntos e vamos conseguir fazer a mudança da educação do nosso município de 4,7 para 8 do IDEB no final do nosso mandato, se Deus quiser.